Criar e vender infoprodutos é mais simples do que parece, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vou trazer para você alguns princípios aqui para desmistificar para você, para simplificar para você o processo de criar e vender produtos digitais. Se você já atua nesse mercado, vale a pena você acompanhar esse vídeo também, porque certamente nós vamos recapitular princípios que talvez você tenha esquecido no meio do caminho, ou você vai certamente ter algum insight que vai fazer diferença para você continuar trabalhando, otimizando e crescendo o seu negócio digital atual. Então vamos lá. Meu nome é Luiz Passari, caso você não conheça, eu atuo com produtos digitais baseados principalmente em cursos online há mais de 10 anos. O meu principal produto, que eu toco ele até hoje, é um curso online de japonês, então é um nicho bem peculiar ali, é diferente dos mais conhecidos que tem por aí. Eu já dei palestras em vários eventos grandes de marketing digital, desenvolvi algumas técnicas próprias de vendas, como por exemplo o lançamento passariano, que é usado pelos maiores players do mercado digital, e hoje eu tô nesse canal aqui falando sobre criação e venda de produtos digitais, falando sobre marketing digital, que é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu me especializei cada vez mais para criar o meu próprio negócio lá de ensino de japonês, e agora eu estou compartilhando aqui insights que eu considero que possam ser valiosos para você criar também um negócio digital, ou também para quem já tem um negócio digital e gostaria de aprender mais, está sempre buscando aí novas técnicas, novos insights para continuar crescendo ou moldando ele de acordo com o que você quer para a sua vida, porque isso é uma das coisas que eu acredito muito nesse tipo de negócio. Você moldar ele para você viver a vida que você gostaria, seja com mais tempo, seja fazendo mais viagens, trabalhando em casa, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Enfim, eu fui transformado por esse mercado, principalmente por causa da escala que ele traz e pela possibilidade de você criar o negócio seguindo suas próprias regras, e agora eu estou compartilhando aqui coisas que eu espero que te ajude. Se à medida que o que eu for falando nesse vídeo você gostar, fizer sentido para você, assim que terminar ele, dá uma navegada nos outros vídeos daqui do canal também, porque a maioria dos meus vídeos são atemporais. Eu falo primordialmente de princípios, de conceitos que, na maioria das vezes, eles nunca mudam ou demoram muito para mudar. Então, se você é novo aqui, dá uma maratonada no canal. Entra na aba Vídeos e dá uma navegada pelo que eu publiquei ali nos últimos tempos e vai acompanhando e vai me dizendo também o que você está achando, tudo bem? Veja que eu comecei esse vídeo falando sobre criar e vender produtos digitais. São dois processos completamente diferentes. Não adianta você criar o seu produto, porque ele não vai se vender sozinho. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas que falam sobre marketing digital e criação de produtos digitais não falam sobre criação de produtos digitais, mas falam da parte de vendas. Afinal, existem várias estratégias de vendas, né? Tem gente que vende o produto no chamado perpétuo, tem gente que faz lançamento, tem um monte de nomenclatura para isso, mas a maioria das pessoas que ensinam sobre marketing digital, e até faz sentido porque é marketing digital, falam da parte de vendas e não da parte de criação. Mas para você criar um negócio digital, você precisa das duas coisas, não tem como escapar. Você tem que aprender a criar produtos de informação. O que é produto de informação? É um produto, na verdade acaba sendo um serviço prestado, que é baseado no empacotamento de informação, e essa informação é baseada naquilo que você sabe, unido com a tua experiência pessoal, unindo com a tua visão sobre aquela área, que você acredite que vai gerar valor para aquela pessoa que está consumindo, para ela conseguir aprender alguma coisa, resolver algum problema na vida dela, conquistar alguma coisa que ela gostaria na vida dela, e as peças que faltam para ela caminhar rumo a isso é baseado em informação. Resumindo, às vezes você vai ser um professor, vai ser um mentor, vai ser um curador de informação, mas é a capacidade de você pegar informação, aquele conhecimento, e empacotá-lo de um jeito que você possa entregar para o próximo. E aí, nessa parte de como criar o produto, é importante você ter repertório. O que é você ter repertório? É você já ter visto produtos digitais de vários formatos diferentes para você conseguir pegar um pouco de cada um desses formatos e tomar a decisão de qual é o melhor formato para você empacotar o seu. Então, como a gente fala de informação, informação é uma coisa, digamos que volátil, né? Não tem muita regra de como uma informação pode ser passada e, na verdade, existem várias formas de uma informação ser passada
para alguém. Pode ser feito via uma consultoria individual. Tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo, por exemplo, está sendo empacotado em um vídeo publicado no YouTube. Mas eu poderia estar falando exatamente a mesma coisa em uma sessão individual com você. Ou eu poderia estar falando a mesma coisa que eu estou falando aqui em um livro. Poderia estar falando a mesma coisa que eu estou falando aqui em um e-mail, em um arquivo PDF, em um podcast, só áudio. Enfim, a mesma informação pode ser empacotada de formas diferentes. Para você tomar a decisão de qual é a melhor forma de você empacotar aquilo que você quer entregar, é importante você ter repertório. Como que você faz para ter repertório? Consuma produtos digitais de áreas diferentes. Claro, não precisa gastar uma fortuna comprando isso. Existem produtos baratos que são vendidos, existem produtos em plataformas diferentes, mas para você ver jeitos diferentes que produtos digitais já foram construídos. Você pode entrar, por exemplo, na Udemy, que é uma plataforma de venda de cursos online das mais diversas áreas, compra alguns cursos baratinhos ali de R$20 de algum assunto que você tenha interesse, não necessariamente que ensine marketing digital ou a produzir produtos digitais, mas pega lá um curso de um idioma, curso de música, curso de alguma coisa de computação, curso de como usar um software, para você ter repertório, para você consumir ele e ver que tem gente que dá as aulas utilizando slides, tem gente que dá as aulas falando diretamente para a câmera assim, sem nenhum tipo de ilustração, tem gente que coloca material em PDF em anexo ao conteúdo ali, tem gente que só libera o áudio. Então existem várias formas de empacotar e você só vai conseguir fazer o design do seu produto, mesmo que de uma forma simples no começo, se você tiver repertório. Às vezes vale a pena você participar até da chamada estratégica que alguém faz para tentar te vender alguma coisa, para você ver como que ele empacota no 1 a 1, numa chamada 1 a 1, algum tipo de informação. Muitas pessoas criam o primeiro produto digital delas modelando aquele curso que ela comprou sobre como criar produto digital. Só que nichos diferentes, produtos diferentes, áreas diferentes podem ter demandas diferentes em relação a isso. O seu perfil pode ser diferente. Então, a maneira com que o seu produto vai ser empacotado pode ter relação também com a sua capacidade de produzir naquele formato. Você está confortável com determinado formato é importante, então vale a pena você conhecer formatos diferentes para conhecer aquele que funciona para o seu nicho, que funciona para a sua área e que funciona para você. E aí, como eu estava dizendo, muitas vezes as pessoas criam o produto digital modelando aquele curso sobre como criar produto digital. Só que às vezes aquele curso ele já foi feito por alguém que está num estágio mais avançado do negócio e ele consegue produzir as coisas de um jeito diferenciado que precisa de uma equipe, precisa de mais recursos ou de conhecimento ou de experiência acumulada. E aí você fica perdido em alguns aspectos da produção do produto que não são o essencial da coisa. Mas se você desenvolver o seu repertório, se você entender mais sobre esse mercado, até do ponto de vista do consumidor, você vai ter mais ideias, vai estar mais alimentado para como montar o seu produto digital. Uma vez dito isso, faz mais sentido você começar pela ideia da solução que você quer entregar do que o meio pelo qual para entregar essa solução. E o meio pelo qual para entregar essa solução é o empacotamento que eu falei, que pode ser uma consultoria individual, uma consultoria em grupo, um curso online com aulas em vídeo gravadas, um curso online com encontros ao vivo, um curso online com um pouco de cada coisa, um livro, um PDF, arquivos de áudio, a mistura de tudo isso. Isso é a forma com que você empacota. Só que, mais importante do que isso, é a solução que você quer entregar. Pensar primeiro qual é o problema que você pode resolver para alguém ou qual é o resultado que você pode oferecer para alguém no sentido de... Quando eu digo resultado, não é nem a pessoa ter um resultado propriamente dito. É você ter um começo, meio e fim de algo que você vai ensinar. E quando a gente pensa no fim disso que está sendo ensinado, o que a pessoa é capaz de fazer com aquele fim? Por exemplo, eu posso pensar na solução que eu vou entregar no sentido de
Eu vou entregar a solução para uma pessoa organizar as contas da empresa dela, para ela ter uma ferramenta simples, um método simples, para ela saber exatamente quanto que entra de dinheiro, quanto que está saindo, onde que ela pode cortar, onde que ela tem que otimizar. Às vezes você é um contador, às vezes você é uma pessoa com experiência nessa área de gestão financeira e você tem ferramentas e métodos que você usou no decorrer da sua vida para ter soluções para isso nos lugares que você trabalhou ou no teu próprio trabalho, e você tem condições de ensinar alguém a fazer isso para resolver esse problema na pessoa jurídica dela. E aí você pode pensar que vai fazer isso para empresas médias, para empresas grandes, para empresas pequenas, para microempreendedores. E aí você tem a solução em relação a isso. Como que essa solução pode ser entregue? Todas essas formas que eu falei aqui. Tem várias formas de você empacotar essa solução. Outro exemplo, você é um professor de piano. Começou quando era jovem, tocou bastante na sua vida, passou a dar aulas e tudo mais. O que você pode entregar de solução? Bom, eu vou ensinar o essencial que uma pessoa precisa para chegar no nível de conseguir tocar 10 músicas. Beleza, pensamos na solução. Começamos pela solução. Como que isso pode ser entregue? Bom, pode ser entregue em aula particular, pode ser entregue em consultoria, pode ser entregue via curso gravado e todas essas outras formas que eu já citei aqui. O ponto é, no fim das contas, comece pensando na solução. Ela é mais importante do que o meio pelo qual. E aí, uma vez entendendo isso, a gente entra numa questão de que o meio pelo qual que você vai entregar o seu produto, ele pode se transformar com o passar do tempo. E na maioria das vezes ele se transforma. Todos os negócios digitais que você olha hoje, que tem produtos consolidados, eles começaram de uma maneira muito mais simples. Existem negócios gigantescos hoje, com cursos gravados dentro de plataforma própria, com monitores acompanhando, com várias coisas ali, com vários recursos, só que a primeira edição desse produto foi aula dada pelo Zoom para grupos pequenos de pessoas, ou até mesmo dado ao vivo em algum lugar. Por quê? Porque começou pela solução. Você começa pela solução, aí você vai pensar em qual é a maneira mais simples de entregar essa solução com os recursos que você tem hoje. Qual que é a maneira mais simples? Qual que é a maneira que você tem recursos para entregar? E eu não falo só recursos financeiros, mas recursos de conhecimento também. Porque veja bem, você tem conhecimento para entregar a solução. Você entregar essa solução entrando numa chamada por Zoom com uma pessoa vai te consumir muito menos recursos do que você ter que montar uma plataforma, gravar aulas, preparar material em PDF, editar essas aulas, fazer um monte de parafernália para entregar a mesma solução, só que às vezes essa solução nem validada está ainda, porque você sabe que você pode ter a ideia da solução que você vai entregar e você sabe o caminho para ter essa solução. Só que na prática, com o cliente, você vai descobrir muitas coisas novas que a prática vai mostrar para você que pode ser levemente diferente do que o que você concebeu inicialmente. Então, você optar por entregar o seu produto de uma maneira mais simplificada, focando primordialmente na solução, vai permitir você ter esses insights para atualizá-lo depois, e aí você pode ir moldando como que ele vai ficar e ele vai se sofisticando com o tempo. A recomendação que eu tenho é que, quanto mais no começo você tiver, faça as coisas de forma mais individualizada e mais artesanal. Então, você pode vender para uma pessoa essa solução. Você pensou lá, vou ajudar você a como organizar as finanças da sua empresa. Busque o teu primeiro cliente e entrega para esse cliente num número de sessões individuais pelo Zoom. Nessas sessões você vai entregar para ele o que você acredita que tem que ser entregue, ele vai trazer as dúvidas que ele tem, você vai ver como que ele está aplicando ou não e vai ver como que você pode melhorar para as próximas. Você documenta esse processo, ou seja, para cada sessão você vai ter que produzir algum material, produzir alguma coisa da ferramenta. Depois do encontro, você tem a gravação desse encontro, você pode redigir um resumo daquilo, você pode refletir como que aquele encontro poderia ter sido melhor. Você documenta o processo e aí você testa esse produto, você testa a entrega dessa solução de uma maneira mais individualizada. Se você fizer dessa forma, o que vai acontecer? Quando você conseguir o seu segundo cliente, mesmo que seja no mesmo formato, você já tem alguns ativos prontos, você já tem ferramentas prontas, você já tem material redigido pronto. Então,
essa entrega do segundo vai ser melhor do que para o primeiro, porque você vai aplicar o aprendizado que você teve com o primeiro. Repetindo esse processo, tudo vai ficando tão processualizado, tão organizado e com ativos prontos que fica quase no automático. E aí é quase que natural você migrar isso para algo com uma parte gravada e outra parte ao vivo. Uma parte gravada onde a tarefa que você passa para a pessoa é assistir aquela parte gravada para você não ter que ficar repetindo a mesma coisa toda hora. E à medida que você vai implementando, vai executando, você vai tendo ideias de como otimizar o processo e ele vai ganhando cara de um produto diferente, sendo entregue por um outro meio pelo qual, ainda que seja a mesma solução. Então, quanto mais no começo, mais individualizado. E aí, conforme você adquire clientes e vai entregando para esses clientes, você acumula ativos que você produziu e deixa tudo mais processualizado para ficar mais fácil para os próximos e assim esse produto vai ganhando a sua forma. Por isso que para criar produtos digitais é muito mais simples do que parece. Você só precisa ter uma ideia de solução que você vai entregar. A solução é a coisa mais importante ali. Pensa na solução com começo, meio e fim e procure o teu primeiro cliente. Procura teu primeiro cliente, em paralelo você vai desenvolvendo o repertório para você saber como que você pode reempacotar essa solução e aí, com a repetição disso, ele vai ganhando forma e vai crescendo, vai se sofisticando. Todo produto digital sofisticado que você vê hoje, um dia ele foi uma coisa extremamente simples que provavelmente ou foi entregue de forma individual ou foi entregue para uma turma muito pequena, numa estrutura muito mais precária do que é hoje. E para o cliente está tudo bem, porque no fim das contas o que ele quer é a solução. E aquilo que você não tem de recursos ainda no seu produto, você vai compensar com a tua proximidade, com a sua disponibilidade, com a individualidade. E para vender o seu produto digital, é a mesma coisa do ponto de vista de buscar o mais simples. Comece pelo simples. Qual é a forma mais simples de vender alguma coisa? Pensa o seguinte comigo. Uma venda acontece quando a pessoa diz sim e paga. Concorda? Então, uma venda acontece quando alguém pagou. Se ela não pagou, a venda não aconteceu. Antes dela pagar, ela tem que dizer sim. Nem sempre quando alguém diz sim, ele de fato paga. Mas sempre que ele paga, ele disse sim. Às vezes ele disse sim para você diretamente, às vezes ele disse sim para ele mesmo, e aí ele comprou automaticamente lá numa página de vendas, clicou no botão, passou o cartão dele. Então a venda acontece quando a pessoa paga. Antes dela pagar, ela tem que dizer sim. O que tem que acontecer para ela dizer sim? Algo tem que ser oferecido para ela. Ela nunca vai dizer sim para um produto que não está na frente dela. Seja alguém falando disso para ela. Por exemplo, eu tenho aqui uma consultoria onde eu ajudo você a organizar as finanças da sua empresa. Você quer? Está interessado? Quer fazer? Ela nunca vai dizer sim se não tiver essa oferta. Então, independente de qualquer estratégia de marketing que você aplicar, independente de qualquer coisa de marketing digital que você possa estudar ou possa aplicar, o que você precisa para vender o seu produto digital, pensando inicialmente na solução, é pessoas dizendo sim, e para pessoas dizerem sim, você precisa oferecer. Então, a primeira coisa para você pensar é, para quem que eu posso oferecer essa solução que eu pensei em empacotar? Às vezes você já vai ter isso no seu próprio círculo social. Às vezes das pessoas que te seguem no Instagram hoje, podem ter pessoas que teriam interesse nisso. Por exemplo, se você tem essa solução que eu dei de exemplo aí de organizar as finanças de uma empresa, quantas pessoas você conhece, você já tem acesso, às vezes pode ser até aquele que não é nem amigo, é meio distante, assim, meio amigo de segundo grau. Quantas pessoas você conhece que são profissionais liberais, que têm um CNPJ para operar e ele precisa, de alguma forma, ter uma organização financeira? Ou quantas dessas pessoas têm uma pequena empresa com 2, 3, 4 funcionários, é pequenininha, mas ela é mais artesanal, né? Ela não tem um financeiro ali para organizar tudo, é ele mesmo que faz e ele precisaria dessa solução que você tem. Essas pessoas precisam saber o que você está oferecendo, o que você está trabalhando, para ter a oportunidade de dizer sim ou dizer não. Então, para isso, você precisa conversar com pessoas. Você pode dar dicas que você está fazendo isso. Você pode fazer o mundo saber
que você está trabalhando com isso. Você pode começar contando para as pessoas próximas, perguntando para elas se elas conhecem alguém que seria o público em potencial para isso. E fazendo isso de uma forma mais artesanal, igual eu estou falando aqui, primeiro, eu estou falando para fazer de uma forma bem simples e artesanal, considerando que você esteja muito cru na parte de conhecimento técnico para executar qualquer outro tipo de coisa. Mas também porque as ideias para executar qualquer tipo de coisa um pouco mais sofisticada, elas surgem da execução desses primeiros passos que são mais simples. Então, juntando tudo, olha só, criar um produto digital é muito simples. Você começa pela solução. Você começa pela proposta de uma solução. Você vai entregar isso da maneira mais simples que existir, possivelmente até no 1 a 1. Número 2, vender. É muito simples porque você precisa que pessoas saibam que você tem essa solução, que você está vendendo essa solução, e elas têm que ter a oportunidade de dizer sim ou dizer não. Para isso, você tem que fazê-las saber que você tem essa solução, perguntar se elas querem. E para pensar que fazendo isso, você vai escutar delas as dúvidas que ela tem. Você vai escutar delas o porquê que elas disseram não, muitas vezes, ou o porquê disseram sim. Você vai identificar os pontos de melhoria com a própria prática e não de suposições da tua própria cabeça. E aí sim, num segundo estágio, para você começar a vender, entra produção de conteúdo, porque se você produz conteúdo na internet sobre um assunto, você atrai pessoas que querem aprender sobre aquele assunto ou que precisam de soluções naquela área. Se você atrai pessoas que precisam dessas coisas e consomem o seu conteúdo, primeiro que elas passam a te ver como uma autoridade mais no assunto, caso aquilo que você esteja falando agregue para ela e te dá a oportunidade de interagir com essas pessoas. Então isso potencializa o que eu falei agora há pouco, de que para vender você precisa conversar com pessoas que saibam que você tem uma solução à venda, para elas terem a oportunidade de dizer sim ou não. Quando você produz conteúdo, você atrai pessoas. Quando você produz conteúdo, você atrai pessoas voltadas para essa área pelo qual você está produzindo conteúdo e você tem a oportunidade de interagir com elas das mais diversas formas. À medida que você vai desenvolvendo isso e vai aprendendo com o processo, aí sim tudo vai ficando mais sofisticado, você vai construindo uma audiência, né, de pessoas que te acompanham, pessoas que param para te ouvir sobre aquele assunto, você vai tendo a sua oferta muito mais definida, muito mais lapidada, você vai ficando melhor em produzir conteúdo e assim o negócio vai se sofisticando um pouco mais. Eu quero te recomendar um vídeo que eu tenho aqui no canal que se chama Como Vender o Seu Primeiro Produto Digital. Lá eu falo vários pontos, alguns que eu falei aqui já, mas ele é um vídeo mais voltado para a parte de vender o produto, então eu recomendo que você dê uma olhada. Vou deixar ele aqui na descrição e também um card aqui. E também um outro vídeo que eu acho que vai agregar para você, que é Transformando Cursos Online em Negócio, que também tem tudo a ver com o que foi falado aqui, vai ter conteúdo que vai complementar para você e te ajudar nessa jornada. Dá uma olhada lá, mas antes deixa também um comentário aqui nesse vídeo dizendo o que você achou e à medida que você for assistindo os vídeos do meu canal, as dúvidas que você for tendo, pode ir colocando nos comentários, porque eu respondo os comentários e produzo também conteúdo com base nos comentários. Aproveita que no momento da produção desse vídeo aqui, o canal ainda está pequeno, então eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários, então você tem a oportunidade de aprender diretamente e ter a sua dúvida resolvida. Tudo bem? Me diga o que você achou, me diga o que fez sentido para você e me diga que outros pontos a gente poderia aprofundar um pouco mais para te ajudar nesse negócio de criação de negócios online, tá bom? Sou Luiz Passari, a gente se vê nos próximos vídeos.